Pronto. Agora sim. Pronto, beleza, tá gravando. Pronto, a gente tá fazendo aqui a questão 33, né, do capítulo 33 da 9ª e da 10ª edição. Essa é a questão 35, é da oitava? Questão 35. Isso, 35 da oitava. É, da oitava, é Da 35. oitava. Pronto. E aí a questão é, né, tem três filtros polarizadores, certo? E quer saber, né, tem uma luz aqui que vem daqui da esquerda para a direita, nesse caso aqui, vamos supor, né, e vai passar por esses três filtros polarizadores aí. E aí a questão está perguntando, né, qual é a porcentagem da intensidade da luz que chega aqui, certo? No final. Tá dando para ver aí, pessoal, direitinho o que eu estou escrevendo, tá, né? Tá sim. Tá, sim. Beleza, legal. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que saber é que, veja, um polarizador, quando ele... Primeiro vem aqui uma luz não polarizada, né? Aqui a luz não está não polarizada. Uma luz não polarizada, quando ele passa por qualquer polarizador, certo? Qualquer polarizador. Não importa a angulação dele. Se a luz não está polarizada, quando ela passar por esse polarizador, seja a angulação dele qual for, certo? Seja a angulação dele qual for, vai passar somente metade da intensidade. É sempre a metade, né? É sempre a metade. Então, não importa a angulação, né? A princípio, não importa a angulação. Então, até interessante isso por exemplo, dos óculos polarizadores, né? Aqueles óculos de sol, né, que você usa, que eles são polarizados. Aquilo ali é interessante, né? Quando você coloca ele, porque ele realmente bloqueia metade da potência que está sendo do sol, né, que está sendo incidida no seu olho. Então, você vai ter um conforto muito maior ao usar um óculos com lentes polarizadas. Justamente por causa disso, porque metade da potência do sol, por mais que esteja um sol muito forte, você colocar o óculos polarizador, por mais que a lente dele não seja tão escura, você vai sentir o conforto, porque a potência ali da intensidade luminosa, a intensidade luminosa, né, na realidade, tá entrando só a metade, tá? Então, se aqui eu tinha I, ó, uma intensidade I, quando essa luz passar por aqui, essa intensidade aqui vai ser I sobre 2. Certo? Aí eu vou chamar assim, ó. Eu vou dizer que isso aqui é I1, tá? Isso aqui seria I0, que é igual a I. Fazer assim nessa questão, tá? Porque fica mais fácil de resolver. Porque a gente trata a próxima polarização sempre com relação à anterior, né? Então, veja só. I1 é I sobre 2. Então, quando ele passar pelo segundo polarizador aqui, aí a gente vai ter que usar a equação lá, né, dos filtros polarizadores, né? Que I é igual a I0 cosseno ao quadrado de θ. Você não precisa se preocupar muito com esse ângulo, porque normalmente esse ângulo aí, o ângulo que é dado na questão já é o ângulo que você usa nessa fórmula aí, tá? Então você não precisa se preocupar muito com isso. Mas o ângulo que você tem que usar, né, é o ângulo vertical do polarizador, tá? É o ângulo vertical do polarizador. Mas você não precisa se preocupar com isso não, porque eu nunca fiz uma questão em que o cara colocou um ângulo diferente lá do polarizador que não era para ser usado na equação. Todas as questões que eu fiz, o ângulo que foi dado é o ângulo diretamente que a gente usa. Então, veja, qual a intensidade da luz que vai chegar aqui? Ó, I2, eu vou colocar assim, ó, I2, vai ser
só seguir a equação aqui, né? No caso, não vai ser I0, vai ser I1, né, agora. E é a intensidade de luz anterior. Então, vai ser I1 vezes cosseno ao quadrado de quem? De 20 graus. Ô, Vinícius, mas eu Oi, tenho uma dúvida. fala. Quando passou pela primeira lente com 40 graus, o que é que esse 40 graus alterou em Nada. alguma coisa? Não Nada. faz nada. Não importa a angulação disso. Sempre o raio que vinha antes pro raio que vinha depois é a metade, né? É a metade. Metade Sempre sempre, não do importa não. primeiro. Sempre. Ah, tá. Do primeiro filtro polarizador, não importa qual é a angulação dele. A não ser que a luz já esteja polarizada. Certo? Porque, veja, Sim. a luz aqui não está polarizada. Não está polarizada. É como eu falei, quando você tem uma luz não polarizada, você passa por um filtro polarizador, uma luz não polarizada, certo? Você passa pelo filtro polarizador, então vai ser metade da intensidade. Sempre, sempre, vai ser metade da intensidade. Só vai passar metade da intensidade, ou seja, a intensidade depois do filtro vai ser metade da intensidade antes do filtro. Sempre vai ser assim, quando a luz não é polarizada, certo? É o caso do óculos de sol que eu falei. Quando você usa um óculos de sol, não importa a direção de polarização da lente polarizada do óculos, certo? Ele sempre vai bloquear metade da intensidade. Então, você vai sentir um conforto ali, não importa qual é a angulação ali dos polarizadores ali do óculos de sol. É sempre metade da intensidade, tá? E aí, quando a luz é polarizada, o que acontece? Veja, nesse caso aqui, ó, essa luz aqui já é polarizada, né? Ela passou pelo filtro, ela passou pelo primeiro filtro. Então, se ela passou pelo primeiro filtro, ela já é polarizada, certo? E não importa qual é o ângulo anterior, o ângulo de polarização. Aliás, tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E veja, essa luz aqui, ela tem uma direção de polarização de 40 graus, né? Certo. Então, ah, então veja, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu acabei errando aqui. Foi bom até você ter perguntado aí, Luiz Henrique, porque eu acabei me lembrando aqui, tá? Veja, essa luz aqui, ela tá polarizada em 40 graus. É isso que vai mudar na questão, tá? Esse primeiro ângulo, tá? Então, porque veja, ela tá polarizada em 40 graus e o próximo filtro, certo? O próximo filtro, ele tá polarizado, ele tem uma angulação de 20 graus. Então, existe aí uma diferença aí de angulação, né? Que, nesse caso, vamos dar uma olhada aqui na questão. Todos os ângulos com direção de polarização do eixo Y. Um feixe de luz inicialmente não polarizado atravessa três filtros polarizadores, cuja direção de polarização fazem ângulos de 40, 20, com a direção do eixo Y. Ok, então, aqui a gente vai ter que prestar atenção na figura, tá, pessoal? Eu achei que não, mas aqui a gente vai ter que prestar atenção na figura, porque ele fala para prestar atenção nos ângulos, né, na questão. Então, veja, é porque esse primeiro polarizador, ele tá com, deixa eu ver, 60 graus, ele tá com 40 graus, perdão, para
assim. Eu vou desenhar assim, tá? Isso aqui seria o ângulo para a direção anti-horário, certo? 40 graus. Na direção anti-horário. Já esse daqui tá com 20 graus. Esse segundo aqui tá com 20 graus anti-horário. Anti-horário não, é horário, horário. Vocês vão entender por que a gente tem que fazer isso, tá? Então, veja. Não é Ô, isso? Vinícius, Opa, fala aí. então quer dizer que, por exemplo, eu tenho um raio que vai incidir numa lente e depois vai passar essa luz por uma segunda lente, certo? Aí Isso. vamos dizer que a primeira lente esteja com um ângulo θ1 no sentido horário e a outra lente no sentido anti-horário, θ2. Aí, no caso, o ângulo que eu vou considerar lá no cosseno, né, será Isso. θ1 menos θ2, porque estão em sentidos diferentes. Não, já que eles estão em sentido diferente, será θ1 mais θ2, né? Porque veja, vamos colocar aqui um eixo de coordenadas. Se eu tenho, aí eu vejo, eu tenho aqui o eixo y, certo? Aí o que é que ele fala? É sempre em relação ao eixo y, né? Então, ó, é que é θ1 igual a 40, θ2 igual a 20, θ3 igual a 40, com a direção do eixo y, ou seja, aqui tem o eixo y. Então, se é, por exemplo, nesse caso aqui, né, 40 graus no sentido anti-horário, eu vou vir 40 graus para cá. Sentido anti-horário. E se é no sentido horário, eu vou vir 40 graus para cá. Então, ou 20 graus para cá. Então, isso aqui seria os 20 graus, isso aqui seria os 40 graus. Eu tenho que somar esses dois ângulos, que vai dar 60 graus. Ah, sim. Beleza? No caso, se fossem para a mesma direção, aí eu tinha que subtrair, certo? Porque um ângulo ia impedir que o outro ia comer um pouquinho do pedaço do outro ali, né? Então, entendi. Aqui eu não uso 20, tá, pessoal? Aqui eu uso 60, porque é a soma de 40 mais 20. Beleza? Aí, ó, a mesma coisa pro outro ângulo aqui, ó. Esse aqui, ele tá 40 graus no sentido anti-horário de novo. Então, novamente, se um tá no sentido horário e outro tá no sentido anti-horário, soma, né? As duas. Então, a intensidade I3 aqui, que passa pelo terceiro polarizador, vai ser I2 vezes cosseno ao quadrado de 60. De novo, 60. Só que o que é que vai mudar? Vai mudar é que 2 agora tem um valor diferente de 1, né? Tem um valor diferente de 0. Enfim, aí você tem que fazer essas contas aqui, todas, tá? Ó, vou apagar isso aqui. Porque a gente quer saber qual é a porcentagem de IF, só um minuto, IF aqui, em relação a I0, tá? A gente quer saber quão maior, ou quão menor, na verdade, esse F é de I0. Então, a gente tem que fazer essas contas aqui em cascata para saber, tá? Fala aí, quem foi que falou? É porque tem uma figura aqui que eu não sei se é dessa questão, que tem três ângulos, né? E tipo, os ângulos θ1 e θ2, θ1 e θ3 estão no mesmo sentido, e o θ2 está
tipo um complemento, tipo, seguindo, por exemplo, tá de 0 a 40, aí o θ 2 está continuando isso daí. Aí eu não sei se essa mesma figura dessa questão, porque seguindo essa lógica, no caso, então esses dois ângulos 40 tetas, esses dois ângulos de 40 iriam se anular e só iria sobrar o de 20. Mas eu não sei se é essa mesma figura da questão, estou confundindo. Qual que é a figura? Tá, peraí. Eu não entendi muito bem a sua dúvida, não, Luiz. É porque não tem uma figura para essa questão no livro. Tu consegue estar visualizando? Tô visualizando a questão. Pronto, aí não tem tipo uns θ 1 e θ 3 que estão no mesmo sentido, No e mesmo o θ sentido. 2 está lá embaixo, lá da Isso, lente. Pronto. isso. Aí, tipo, segundo essa lógica, como θ 1 e θ 3 estão no mesmo sentido, lá aí do eixo. Aí, no caso, eles não iriam se anular, porque iria fazer esse somatório. Isso iria sobrar o do 20, não? Eu tô viajando na maconha aqui. Não, pô, não. Não, porque não é assim que funciona, tá? Porque, veja, a luz polarizada que está aqui, ó, essa luz aqui que está entre o polarizador 2 e 3, ela está polarizada com um ângulo de 20 graus. Certo, Eu certo. coloquei 60 aqui, mas isso aqui, esse 60 é só para a gente saber qual que vai ser a intensidade, né? Mas a gente sabe que a polarização dessa luz aqui tem 20 graus, tá? Então, quando a luz passa por um polarizador, certo? A luz vai assumir a polarização do polarizador. É bem óbvio, né? Ah, sim. Então, se o polarizador tem 20 graus, a luz vai assumir a polarização que está ali, com intensidade menor do que ela tinha antes, tá? Então, é como se tudo bem, tem o mesmo ângulo, mas é o outro polarizador, porque a polarização está diferente. Veja, esse polarizador 1 aqui, ele recebeu uma luz não polarizada. Já o outro polarizador, que tem a mesma angulação que ele, está recebendo uma luz polarizada com 20 graus. Então, veja, são duas situações diferentes a que eles estão submetidos, né? Então, eles não vão se cancelar. Beleza? Ah, sim, sim. Tô ligado. Então, pronto, pessoal. Para resolver essa questão, faz isso aí. Aí, ó, tem I0 e... Ó, quem é I1? I1 é I0 sobre 2. Tá? I0 sobre 2. Aí, quem é I2? É I1 cosseno ao quadrado de 60. Então, vai ser I0 sobre 2 cosseno ao quadrado de 60. E quem é I3? É I2 cosseno ao quadrado de 60. Então, vai ser I0 sobre 2 cosseno ao quadrado de 60. Isso aqui é I2 vezes cosseno ao quadrado de 60. Aí, aqui é só fazer I3 sobre I0. Isso aqui é a resposta, tá? I3 sobre I0. Ele pede justamente a porcentagem, né? Você coloca... justamente. Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto? Então, aí 3 sobre 0, e aí você vai dar um número decimal aí, né? Você multiplica por 100 aí para achar a porcentagem. É só pegar esse carinha aqui, né? E passar para o lado de cá, dividindo. Tá? Fazer as contas. Eu não vou fazer aqui porque o nosso tempo de monitoria é curto, né? E aí tem outra questão ainda para a gente fazer, né? Que o Pedro aí mencionou. Alguém ficou com alguma dúvida nisso aí, pessoal? Assim, ô Vinícius, Oi. no I2, esse cosseno ao quadrado de 60, esse 60 é o θ1 mais o θ2, né? Ou é o θ2 mais o Isso. θ3? Θ1 mais θ2. θ2, certo. Vou colocar aqui. Aí, no caso, esse outro cosseno de 60
que vai estar multiplicando tudo isso que está em colchetes, é porque é o θ 3 mais o θ 2, né? Que também dá Exatamente. 60. Ah, tô entendendo. Que também Então dá é 60. sempre, então é sempre a lente de onde está saindo, em referência a lente que vai chegar à luz, né? Isso, exato. Certo? E se Isso. tiver no mesmo Aí, sentido, aí subtrai, se tiver sentidos opostos, aí soma. exato, Ah, exatamente. entendi. Então eu já estou entendendo. Exatamente. Aí é como eu falei, né? Aqui você tem que ter cuidado com essa luz inicial. Porque pode ser que essa luz inicial, nesse caso aqui, ele deu uma luz inicial não polarizada. Aí a intensidade é I sobre 2. A que sai do polarizador, né? Do outro lado do polarizador é I sobre 2. Mas se for uma luz polarizada, ele já vai dizer qual é o ângulo de polarização. Certo? E vai dizer a direção, né? Então, ele vai dar a direção de polarização, aí você tem que usar o ângulo do polarizador, né? Com a direção de polarização que foi dada na questão, da luz lá que já estava polarizada. Aí você faz a soma ou a subtração, tá?